De volta já com o Henrique Fernandes na tela ao vivo de Belo Horizonte. Bem-vindo, Henrique. Tudo bem contigo? Tudo bem, Zé, Ana, Losete, Eric? Tô bem, cara. Sensações diferentes em relação à rodada internacional aqui para Minas ontem, né? Resultados com pesos diferentes, né? O Galo com uma boa vitória, o Cruzeiro... Cara, o Cruzeiro tá conseguindo se complicar num dos grupos mais tranquilos dessa Sul-Americana. Vamos primeiro aos vencedores. Conta pra gente deste Galo 3, Peñarol 2 ontem. Tá aí, Milito segue invicto. Quando a gente falava do Filipão no segundo turno, né, Rizek, uma crítica que a gente fazia é que o Filipão não conseguia entregar o DNA que o torcedor gosta de ver no Atlético, né? De time ofensivo, time intenso, time de pressão, time que se preocupa primeiro em atacar, né? E a troca foi feita para o Milito entregar isso e ele está entregando o pacote completo, né? Porque o primeiro tempo que a gente viu na Arena ontem foi de um time absolutamente intenso, com Gustavo Scarpa de novo brilhando, com Hulk e Paulinho próximos, se procurando, Zaratio muito participativo nas ações de ataque, um Atlético que atacou com muita fome o jogo inteiro e que recuperava muito rapidamente a bola, né? O Atlético do segundo tempo é o pacote folclórico que o atleticano vê, né? Que se não for sofrido, não é galo. Mas a gente vai chegar no segundo tempo com calma, né? Antes, a gente viu o primeiro gol do Scarpa, estamos vendo o segundo gol do Paulinho. Uma ação de recuperação de bola que o Paulinho até disse depois na coletiva. Que fazem muito, trabalham muito esse movimento de induzir o jogador que recebe essa saída curta a tentar sair por dentro. Tirar a linha de passe clara dele por fora. E aí o bom volante Damian Garcia foi desarmado pelo Paulinho para o Atlético fazer 2-0. E o primeiro tempo a sensação é que o Galo poderia até fazer mais, né? Ele trouxe essa fome para a segunda etapa, vai ter uma chance clara com o Paulinho, que o De Amores, goleiro que teve uma passagem discreta no Fluminense, fez a defesa. Logo depois o Scarpa vai fazer um belo gol, né? E o Galo, a partir do 3-0, a gente tinha a sensação que tinha liquidado a fatura, né? Um time que o torcedor, com certeza, estava muito satisfeito e esperava até uma ampliação desse placar, como foi, por exemplo, no Clássico contra o Cruzeiro. A gente está vendo o terceiro gol, que para mim foi o mais bonito. Uma jogada que começa lá do lado esquerdo, o Scarpa já enquadra ali o corpo para fazer a finalização, mais uma assistência do Hulk, que nesse período do Milito só tem 2 gols, com bola rolando só tem 1, né? Mas é um jogador de assistências. Nos últimos 4 jogos deu assistência sempre, quase sempre para o Scarpa, né? Mas aí para por aí, o Atlético sobrando no jogo, né? O que a gente vê a partir daí é um Peñarol tentando pressionar, e o Galo mesmo com o jogo controlado, quando sofre esse primeiro gol do jogo, um gol do Max Oliveira, cabeçada até meio no susto, cruzamento muito bonito do Léo Fernandes, né? Na bola que fica ali o tempo todo passando pela área, o Max Oliveira consegue um cabeceio no cantinho do Everson. Parece que o Peñarol se acende ali, a partir dali o Peñarol se acende, o time uruguaio não costuma se entregar, né? Cresce dentro do jogo, começa a igualar um pouco mais a vantagem, a gente sente também que o Atlético cai um pouco fisicamente. E aí o jogo foge um pouco do controle, né? Acho até que o Milito demorou um pouquinho a fazer algumas intervenções, mexer no time, botar um pouco mais de pulmão. Esse segundo gol dá um verdadeiro susto no torcedor atleticano, o gol do Max Silveira, que foi jogador do Santos. Cruzamento do Gaston Ramírez, que entrou muito bem no jogo, né? Jogador veterano, com passagem no futebol europeu. E aí do 3-0 para o 3-2, se essa bola de falta entra, era um 3-3. E essa falta do meio da rua do Ramírez acertou a trave. Dali até o final do jogo, que a gente via era o Milito colocando o homem de defesa para segurar o resultado. O Galo fechou o jogo fazendo cera, jogando dentro da sua área, mas confirmou uma vitória extremamente importante dentro do grupo, Rizek. Está virtualmente classificado, cara. São 9 pontos nessas primeiras 3 rodadas, 100% de aproveitamento. Só o Bolívar pode igualar isso, né? Caso bata o Flamengo. E aí, se você pensar que a última rodada é contra o Caracas em BH, a tendência é que a gente já possa cravar o Atlético classificado. 12 pontos, eu acho que vai vencer o Caracas em BH na última rodada. É o bastante. O Galo, para mim, já passa a mirar primeiro lugar do grupo e até melhor campanha geral se conseguir levar para a segunda metade da primeira fase esse mesmo aproveitamento, né? Vamos ouvir Gabriel Milito depois da vitória de ontem. Son jugadores muy buenos. Son jugadores muy buenos. Creo mucho en las condiciones individuales de los jugadores, pero creo mucho más en darle forma al colectivo. Si todos tenemos claro cómo jugar, las cualidades de los jugadores se potencian, ¿no? Entonces, aquí, desde el que llegamos hasta el día de hoy, lo que intentamos hacer es, bueno, vamos a jugar de esta manera y que todos estemos de acuerdo de que vamos a jugar de una manera, para atacar y para defender. Y como creo mucho en el juego colectivo y en las colaboraciones y la conexión con el compañero más cerca, pero también con el compañero más alejado, bueno, eso para mí es un equipo. Y a partir de dar ese orden al equipo, bueno,
el rendimiento colectivo y también individual mejora. No es tan fácil de conseguir, pero tengo la oportunidad de dirigir muy buenos jugadores. Por eso, más allá de la dificultad, facilita mi tarea. No es mérito mío, sino que es mérito de la calidad de los jugadores. Milito chegou a 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 18 gols feitos, 8 gols sofridos. Para mim, desde que ele chegou, é o time que joga melhor futebol, apesar das oscilações dentro da partida, que eu já falei. Podem ser fruto de um trabalho recente, é natural, podem ser fruto de questão física, mudou muito a intensidade do que o time faz, com a bola e sem a bola, pressionando, posicionamento, forma de atacar, e me impressiona muito como assimilou rápido. Então, assim, o Atlético está sofrendo em alguns jogos, não era para ter tomado o empate do Criciúma, ontem correu muito risco de tomar um empate, sendo superior aos adversários, mas é um time que me encanta ver a velocidade com que os conceitos têm sido praticados, colocados em prática, e acho que, ao contrário do que disse o Milito modestamente, é muito mérito dele, sim. E junto com ele cresceu muito o Gustavo Scarpa. E o Arano, o Scarpa, claro, é a notícia, né? Porque a gente ainda não tinha visto ele jogar bem no Galo, mas ele estava zerado de gol e assistência, né? O Otávio, que não tinha perdido a posição, tinha virado um mero desarmador, virou um jogador fundamental no meio-campo, neste recorte. E ontem jogou, estamos fazendo previsão. Jogou com Batalha de zagueiro, Batalha de zagueiro volante, de novo. Né? Ele já jogou com Batalha em linha de 3 zagueiros, com Batalha agora, e mais um. Exato. Então, assim, o Atlético cresceu muito. Saravia também como zagueiro pela direita, né? Me chama muita atenção a configuração de defesa que ele montou, né? Saravia pela direita, Batalha por dentro, Gemerson zagueiro pela esquerda. A rigor, ele lançou essa formação no clássico de sábado, né? E aí a gente ficou muito surpreso. A gente está vendo a minutagem de cada atleta, Everson, Saravia. Esses caras começaram todos os jogos, assim como Paulinho e Hulk, que normalmente saem nas partidas. Ele faz uma rotação dentro do jogo. É quase que obrigatório para o Milito fazer as 5 mexidas, porque ele pede muita intensidade. E o desempenho do time está muito associado à capacidade de pressão que o time mostra no jogo. Quando isso cai um pouquinho, é um time que tem dificuldade de jogar protegendo o espaço, ficando sem a bola, né? Até pela formação que tem, os posicionamentos mudam. Você tem que segurar o Saravia como um terceiro zagueiro, como foi ontem, o Batalha como um zagueiro mais central. Tanto que ele foi fazendo mexidas para poder configurar o time de uma forma mais confortável para sofrer no fim, né? Entrou com o Igor Rabelo, passou a ter 2 zagueiros em campo, trocou o Mariano pelo Saravia, que estava amarelado. Mas o Milito realmente ele conseguiu imprimir muita mudança muito rapidamente nesse time, né? E assim, eu acho que tem uma margem para evolução. Eu acho que quando o calendário der uma baixada, né? Quando a gente não tiver essa sequência tão dura de jogos, ele já estreou em final de campeonato estadual com a pressão enorme. A tendência é que os jogadores se recuperem melhor, consigam manter por mais tempo a intensidade nos jogos e o Galo possa ter partidas mais consistentes, sem tanta oscilação dentro dos jogos. Agora, para sábado contra o Cuiabá, acho que ele vai poupar bastante, já meio que sinalizou isso, porque repetiu a escalação do Clássico, pensando também no jogo contra o Peñarol. Chama atenção nessa minutagem como é alta a minutagem dos principais jogadores do Galo, né? Então você vê o Hulk joga um total de 671 minutos em um total de 720. O Paulinho 679, é bem alto, né? O Arana 696, Saravia 684. Sábado, portanto, essa turma. E eu entendo, acabou de chegar, né, cara? Ele quer ver o time jogar, né, cara? Quer dar rodagem pro time, né? Dar rodagem pro time. Muito bem.